Muito axé a todos, o meu anjo da guarda saúda o anjo da guarda de cada um de vocês. Meu nome é Clécio, eu tenho 53 anos e ao longo desses 53 anos eu venho construindo uma história com erros, uma história com acertos, uma história em que eu tive a oportunidade de conviver com muitas informações, de construir alguns conhecimentos. E a grande finalidade desse nosso canal é a gente conversar, debater sobre o como que cada um de nós, seres humanos, estamos conduzindo a nossa vida. Como que nós estamos nos realizando ou nos frustrando enquanto seres vivos, o como nós estamos tratando e maltratando a nossa grande casa, o nosso grande planeta. A finalidade não é ter nada conclusivo, a finalidade é a gente conversar sobre isso. A minha história como homem é uma história de um homem que é casado, que tem 4 filhos, 5 cachorros. É a história de um homem que tem uma vida profissional direcionada à área de ciências humanas. E é um homem que tem uma longa história de um iniciante, de um peregrino dentro de uma vida espiritual. Eu comecei a minha caminhada, obviamente, no meu nascimento, porque minha família me deu de herança a sua religião. Eu me desenvolvi ali, ao mesmo tempo não me encontrei, chegando ao ponto de me considerar muito jovem um ateu. Mas aos 15 anos eu descobri a magia e todo o contexto maravilhoso da questão espiritual. E a partir dali eu comecei uma longa caminhada. Foram 15 anos participando de vários grupos kardecistas inicialmente, depois de grupos que desenvolviam a técnica de aplicação da apometria. E esse tempo durou aproximadamente 19 anos, onde eu aprendi muitas coisas que foram importantes para o meu desenvolvimento. Até que eu encontrei a Umbanda. E nesse exato momento eu estou formalizando 20 anos de caminhada dentro da Umbanda. E hoje eu sou um pai de santo, pai Clécio de Oxalá, e além de 4 filhos biológicos, eu tenho 35 filhos de santo, que junto com a minha esposa, que também é mãe de santo, nós procuramos desenvolver, crescer, para que sigam no caminho. E a minha história é pautada por uma frase que me marca muito ao longo de todos os anos da minha vida. Eu humildemente procurei me colocar como um instrumento da paz do Senhor, como falou sabiamente Francisco de Assis. Fiz isso cometendo erros, tendo acertos, caindo, me erguendo. Mas como um homem que vive na matéria e como um homem que busca o desenvolvimento espiritual, a maior oportunidade que eu tive foi de conhecer e ter muitas informações sobre espíritos encarnados na Terra. Nós, pessoas, que estamos aqui para provar, para espiar e para crescer. E nesse momento da minha vida, através de uma chamada do meu mentor, Jacó, pai Jacó,
eu quero trocar com vocês algumas reflexões para que nós possamos tentar semear algumas sementes para a harmonia, para a paz e para a felicidade da humanidade. E você poderia me perguntar o seguinte: por que isso? A resposta ela é simples. Nós temos um contingente hoje de seres humanos ansiosos, um contingente de seres humanos tristes. Nós temos um contingente de seres humanos que se entregam a comportamentos que prejudicam a sua saúde, que muitas vezes levam à morte. Nós temos uma dinâmica dentro da nossa sociedade pautada pela competição, onde o outro, ele deixou de ser o meu irmão e passou a ser o meu rival. Nós temos uma ação em alta velocidade que não para, é frenética, de uma busca contínua por um número gigante de coisas que são vazias. Por exemplo, quantas pessoas trabalham 12, 14 horas por dia, 5, 6, 7 dias por semana, em busca de uma construção material, e que muitos desses não fazem uso de boa parte do que constroem, porque só trabalham, deixando de lado suas famílias, maridos, esposas, filhos, deixando de lado a sua qualidade de vida, a sua saúde. E quantos de vocês que me escutam, que se nesse exato momento estivessem voltando à pátria espiritual, ou seja, desencarnando, morrendo, passariam por esse momento carregando consigo vários arrependimentos, no sentido de: o porquê que eu não fiz diferente? Por que que eu perdi tanto tempo? Por que que eu fiquei preso nisso? E se nós sairmos de um contexto individual para um contexto coletivo e pararmos por um segundo para observar o porquê que em pleno terceiro milênio, com tanta informação, com tanta inteligência, com tanta tecnologia, nós encontramos milhões de pessoas que passam fome, que não têm o que comer. Diferentes civilizações e países em guerras, onde a guerra por si só é uma atrocidade, mas a forma que conduzem essas guerras torna essa atrocidade um mal ainda mais maléfico. Por que que as opiniões não são respeitadas? E isso se transforma num campo de batalha. E não só apenas num cenário geopolítico, porque isso acontece dentro dos lares, das famílias. Por que que aquilo que é diferente é discriminado, é julgado e definido pela sociedade como um grande crime? Por que que as pessoas precisam seguir um senso comum, onde muitas vezes esse senso comum gera nelas uma infelicidade? E eu estou falando de um grupo quase que absoluto de pessoas que dentro de si carregam, muitas vezes através do medo, um venerar algo transcendental, a um Deus, que segue algum tipo de religião, algum tipo de doutrina, que se ajoelham e que rezam, mas que a grande maioria das vezes isso é feito somente com o intuito de pedir, de ter uma vida melhor, com o intuito de que alguém, em algum momento,
transforme essa frustração, essa ansiedade, essa tristeza, como num passe de mágicas, em algo melhor. E todas essas pessoas, na sua grande maioria, acabam anulando e esquecendo que somos nós, individualmente, cada um, o responsável pelo seu processo de vida. Porque sim, a nossa estadia dentro desse planeta, ela nos deveria fazer meros instrumentos da paz, do meu orixá, do seu Deus, ou aquele que você reconhece como supremo. E se você não reconhece ninguém como supremo, nós deveríamos meramente sermos instrumentos da paz do outro, de levar um equilíbrio, uma harmonia e um bem-estar para tantas pessoas que sofrem de maneira diferente. As religiões, de forma geral, os cultos, as missas, as atividades dos terreiros, enfim, de qualquer religião, ela busca fazer com que nós, enquanto encarnados, possamos nos aproximar de espíritos mais elevados, independentemente da religião. Porém, a grande marca que nós vivemos nesse terceiro milênio é o esquecimento de que nós somos seres espirituais, que nós temos a responsabilidade de transformar o fenômeno vida numa grande magnitude. E que toda essa transformação, todo esse bem-estar que todos nós desejamos e almejamos, é uma conquista que vem através do meu merecimento, do seu, da nossa conduta enquanto seres humanos, que infelizmente hoje negam o próprio ser humano. E que mesmo aniquilando aquilo que é mais básico e essencial numa vida material, que é anular o ser humano, buscam no transcendente apoio, suporte, porém fundamentalmente milagres delirantes e alucinatórios para que esses seres supremos corrijam todos os erros e as besteiras que nós humanos estamos cometendo. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você quer ter uma vida melhor. Você quer se sentir mais equilibrado, harmonizado. Que nós gostaríamos de não ver tanta violência, tanta agressividade. Agora você tem que parar e ter muito claro que esse processo, ele precisa começar em mim e em você. A nossa obra passará a ter aí sim o merecimento de uma luz, de uma energia e de uma vibração de seres que são maior do que nós. Agora, se nós continuarmos o mesmo processo de erro, de negligência e de negação com nós mesmos, com aqueles que estão à nossa volta, com todas as responsabilidades sobre aquilo que nós livremente escolhemos para a nossa vida, nós deixamos de ter esse merecimento. Por isso que a finalidade deste canal é nós conversarmos, debatermos e tentarmos disseminar para as pessoas de bem a grande necessidade do resgate de almas. Não daquelas que estão desencarnadas,
mas daquelas que estão nesse mundo material, aniquilando vidas individuais, vidas coletivas e se eximindo das suas responsabilidades. Eu vou trazer com recorrência vídeos para vocês com temas diferenciados para a gente estar discutindo sobre isso. Eu quero deixar nesse vídeo uma reflexão, uma pergunta bem simples para cada um de vocês, enquanto indivíduos. O quanto você está assumindo com toda a responsabilidade que se deve às escolhas que você fez para sua vida? Como filho, como marido e esposa, como pai, como profissional, como cidadão que tem um vizinho, que consegue perceber dentro do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, as necessidades da pessoa. Você está fazendo isso? Aguardem o nosso próximo vídeo. A sua presença no nosso canal será muito bem-vinda. E eu desejo a todos vocês paz, axé. E novamente o meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Um grande abraço.